Boa noite, amigo da TV Transamérica. Estamos ao vivo no canal 59 UHF com mais um programa Verdade e Expressão. Também estamos ao vivo no Facebook, na página da TV Transamérica e do Verdade e Expressão. E também no verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco no Facebook, deixando seu comentário, sua sugestão, sua pergunta, e também pelo WhatsApp, no 996133677. Hoje o nosso entrevistado é o deputado estadual do PSD, Ney Leprevaux. Boa noite, Ney. Boa noite, Rafael. Um grande prazer estar aqui participando do teu programa. Muito obrigado pelo convite. Ney Leprevaux, que já está no seu terceiro mandato de deputado estadual, já foi 2 vezes vereador de Curitiba e foi o mais novo secretário na gestão do... Eu fui secretário de Estado com 25 anos de idade, era o mais novo do Brasil, na gestão do então governador Jaime Lerner, e ocupei a pasta do esporte e do turismo. Muitos perguntam da onde que veio essa veia para a política aí? Olha, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, Rafael? Comecei a trabalhar com 13 anos de idade, era repórter esportivo na equipe do Carneiro Neto. E logo depois, com 16 anos de idade, eu passei a apresentar um programa de variedades no rádio. E ali eu fui tendo um contato muito forte com a população, principalmente com as pessoas de baixa renda, as pessoas menos favorecidas, e fui tomando conhecimento dos imensos problemas sociais que afligem a nossa gente. E a partir daí despertou em mim uma vontade de mudança, uma vontade de trabalhar para melhorar os serviços públicos. E depois na faculdade também participei de campanhas de colegas que eram atuantes na política estudantil, até que aos 18 anos de idade, assim que tive a oportunidade, resolvi ser candidato a vereador pela primeira vez. A gente passa uma crise política muito grande, talvez a maior da história. Alguns falam que sim, outros que não. Eu gostaria que você falasse como você, na condição de deputado, trabalha com essa imagem negativa que o político tem hoje. Olha, eu acho que a imagem da classe política brasileira, de modo geral, hoje é péssima e a cada dia piora mais, né? Eu diria que ser um político honesto hoje é muito semelhante, assim, para a gente fazer uma metáfora, a nadar no mar de lama sem se sujar. A política brasileira hoje é um verdadeiro mar de lama. No entanto, as pessoas também sabem reconhecer, principalmente as pessoas que procuram se informar bem, que procuram ir atrás das notícias que são veiculadas, elas parecem reconhecer os políticos que são honestos, aqueles que não estão envolvidos em corrupção. Eu tenho dito que quando chegarem ao fim essas apurações da Lava Jato, da JBS, operações envolvendo empreiteira Odebrecht, depois que forem divulgadas todas as listas que ainda existem para serem divulgadas, aqueles políticos que passarem incólumes por tudo isso, que não estiverem em nenhuma lista de corrupção, de propinas, certamente serão reconhecidos pela população. Os que estão nas listas provavelmente receberão um não maiúsculo nas eleições do ano que vem, e a tendência é que, além das punições previstas na Justiça e que certamente ocorrerão, previstas na legislação e que certamente ocorrerão por iniciativa do Ministério Público e do Poder Judiciário, eles sofrerão também uma punição que é dura para qualquer homem público, que é receber das urnas um recado negativo. Você fala de Lava Jato, você foi um dos autores da lei, foi o autor da lei Ficha Limpa no Paraná. Eu, o deputado Marcelo Rangel e mais 2 colegas fomos os autores da lei da Ficha Limpa no Paraná. Eu tive essa ideia quando vi que estavam tentando apresentar nacionalmente, colhendo assinaturas, uma lei da Ficha Limpa para valer em todo o território do nosso país. E comecei a pensar o que nós poderíamos fazer para que houvesse também uma lei
estadual, né? A diferença da lei estadual da ficha limpa com a lei nacional é que a lei nacional ela é para os cargos políticos também. A pessoa não pode ser candidata, aquela que está condenada pela lei da ficha limpa, aquela que está condenada por um colegiado de juízes. A lei da ficha limpa estadual não, nós não podemos legislar sobre lei eleitoral. Então, ela proíbe de exercerem funções na administração pública, cargos em comissão, diretorias, presidências de autarquias, as pessoas que foram condenadas por um crime através de um colegiado de juízes. Essa é a grande diferença. A lei funciona, ela é aplicada aqui no Paraná, evidentemente que não resolve todos os problemas que existem, mas é uma lei que significou um avanço muito grande na busca pela ética na administração pública aqui no nosso estado. Na última eleição você estava com uma vantagem no segundo turno em relação ao prefeito Rafael Greca. As pesquisas davam uma tendência que você poderia ganhar a eleição. E daí veio uma denúncia em relação ao Instituto Paranaense de Cegos. Isso. Envolvimento aí, suposto envolvimento em relação à empresa do seu irmão. Antes de a gente entrar na polêmica envolvendo aí a questão do GAECO aí, gostaria que você falasse um pouco sobre essa acusação que foi veiculada na época da campanha. Veja, o candidato Rafael Greca foi muito maldoso, né, na sua campanha do segundo turno. Essa foi apenas uma das diversas injúrias, calúnias, difamações que ele utilizou contra mim e contra a minha família. Na verdade, o meu irmão, João Guilherme, é sócio de uma empresa que se chama CWB Brasil, que é uma empresa conhecida, respeitada, é a empresa que faz o Country Festival, um evento gigantesco ali no Expo Trade Pinhais. E essa empresa, da qual ele é um dos diversos sócios, tem de fato um contrato com o Instituto Paranaense de Cegos. Eles pagam R$30 mil por mês ao Instituto Paranaense de Cegos e existe um acordo de que será construído um centro de convenções nesse terreno que foi cedido pelo Instituto para o Instituto de Cegos. O atual prefeito tentou dizer, e aí ele fabricou uma denúncia infundada, que havia uma intenção de compra desse terreno. Nunca houve essa intenção, no contrato está lá claro que a ideia é uma utilização por um prazo, se eu não me engano, de 20 anos, não conheço também o assunto profundamente, mas parece-me que por 20 anos, por parte dessa empresa, o que não há mal nenhum. A empresa utilizaria, faria o centro de convenções e daria R$30 mil no momento, não sei quanto mais para frente, para ajudar a manutenção do Instituto. Hoje, esses R$30 mil que eles pagam é a principal fonte de subsistência do Instituto Paranaense de Cegos. O candidato Greca tentou transformar isso numa denúncia que foi prontamente desmentida pelo presidente do Instituto de Cegos na época. Ele deu uma entrevista coletiva, deixou tudo bem claro. É o professor Enio, ele que conhece bem o assunto. E claro que isso atrapalhou muito a eleição, porque tem pessoas que ouvem a denúncia que é feita pelo adversário, sem credibilidade nenhuma, não foi uma denúncia feita pela imprensa, mas não vão ouvir o outro lado, né? Até porque ele foi muito maquiavélico, ele fez a denúncia num sábado à noite no programa eleitoral e nós só tínhamos programa eleitoral para responder a denúncia na segunda-feira, quer dizer, já foi feita no sábado de propósito, né? Na época tínhamos muito poucos advogados, nossa campanha era modesta, uma campanha com poucos recursos, ele tinha uma legião de advogados, tinha toda a máquina pública estadual trabalhando para a sua campanha e nós não conseguimos, na época, combater da forma adequada e necessária essa injúria. Felizmente agora, recentemente, saiu na Gazeta do Povo uma denúncia feita pelo jornalista Celso Nascimento de que há uma possível fraude nesta denúncia, com uma seleção de documentos, ou seja, teriam sido omitidos os documentos que provavam que tudo era lícito e veiculados apenas documentos que colocavam em dúvida a legalidade desse processo, que foi inclusive homologado pelo Ministério Público, pela própria Procuradoria-Geral do Estado também.
E baseado nessa denúncia da Gazeta do Povo, que diz que houve fraude eleitoral em Curitiba, textualmente, na coluna do Celso Nascimento, eu protocolei hoje à tarde na Procuradoria da República, Procuradoria Eleitoral, né? Mas Procuradoria da República, um pedido de investigação para que essa denúncia contra a campanha do Rafael Greca seja apurada. E o mais grave de tudo, Rafael, não são só delitos eleitorais. Ali, se forem confirmadas as denúncias veiculadas pela imprensa, existe também improbidade, existe falsidade ideológica, existe uma série de crimes, são 5 ou 6 crimes tipificados pelo Código Penal brasileiro, que envolvem um ex-presidente de uma autarquia do governo do estado, que não estava licenciado para trabalhar na campanha eleitoral, mas estava participando dessa trama nefasta, uma diretora da Paraná Previdência e um servidor público municipal. Então nós agora protocolamos essa denúncia, protocolei também hoje no GAECO, que foi quem acabou fazendo as escutas legais para investigar uma outra situação, e nessas escutas apareceu essa trama, né? Não há uma investigação aberta do GAECO sobre esse assunto. O GAECO estava investigando propinas para concessão de alvarás. É uma operação chamada Albarã. As mesmas pessoas que estavam envolvidas na acusação, na suspeita de cobrar propinas para conceder alvarás em Curitiba, uma delas estava também nessa trama da campanha eleitoral. E aí, sem querer, acabaram descobrindo o problema e agora nós estamos pedindo para o GAECO para que o sigilo dessas investigações seja levantado, para que sejam tornados públicos os áudios dessas escutas telefônicas que foram realizadas com autorização judicial, para que toda a população de Curitiba saiba disso e para que nós possamos tomar também as medidas cabíveis no âmbito civil e criminal, além do âmbito eleitoral, que já foi tomada hoje a medida principal, que era a denúncia, ou melhor, o pedido de investigações na Procuradoria da República. Mas você considera que essa suposta trama contra a sua pessoa na eleição foi decisivo para o resultado? Veja, não foi só um fator decisivo para o resultado, né? Nós tivemos 3 ou 4 fatores que foram importantes, mas foi muito importante esse. Foi o começo de um projeto tramado pela equipe do candidato para desgastar de forma mentirosa, de forma leviana, a imagem de pessoas honestas e prejudicou muito, inclusive, o próprio Instituto Paranaense de Cegos. Foi uma das 4 acusações infundadas e decisivas. E nós, como tínhamos uma limitação muito grande na área jurídica, pouquíssimos advogados em relação aos que eles tinham, não conseguimos, na época, combater isso da forma mais adequada possível. Hoje eu tenho muito mais tempo para me dedicar a isso, estou disposto a ir até as últimas consequências. Essa denúncia mentirosa da época, inclusive, provocou danos emocionais muito grandes em pessoas da minha família, minha mãe particularmente, que se recuperava de uma doença grave, sofreu muito com isso. E eu não estou pedindo a cassação do prefeito, não estou pedindo o impeachment do prefeito. Isso cabe à justiça e aos cidadãos de Curitiba, se for o caso. Não estou aqui tentando fazer um terceiro turno, tentando assumir a prefeitura. Não se trata disso. O que se trata é de garantir para a posteridade que fique registrada a verdade sobre essa falsa denúncia e também fazer com que os responsáveis por esses crimes, por essa suposta fraude denunciada pela Gazeta do Povo, sejam punidos, porque
Afinal, são pessoas que estão exercendo cargos públicos e que poderão, amanhã ou depois, cometer outros crimes. Então, eles têm que ser afastados das suas funções e têm que ser punidos se tudo isso vier a ser confirmado. Eu pedi no GAECO a transcrição dessas gravações obtidas legalmente com autorização da Justiça. E assim que eu tenha essas transcrições, eu quero torná-las públicas e pedir a responsabilização de todos aqueles que estiverem diretamente ou indiretamente envolvidos nessa prática delituosa. Tem uma pergunta aqui até, o nosso ouvinte Wilson Zen, ele pergunta o que você sugere para mudar em relação a esse tipo de acusação falsa em período eleitoral? Qual a sugestão você, como deputado, faria aí, né, na legislação para mudar e fazer com que esse tipo de dano não ocorra mais numa eleição? Olha, se eu tivesse poder para isso, o que eu faria seria uma lei muito simples e muito clara. Fica expressamente proibido mentir em campanha eleitoral. O candidato que mentir em campanha eleitoral ou que através dos seus programas eleitorais propagar mentiras, se isto for confirmado após a eleição, será automaticamente cassado, terá o mandato automaticamente cassado. Eu acho que é isso que nós temos que ter. Não é mais possível que pessoas ganhem eleições nesse país utilizando máquina pública, mentindo, denigrindo adversários. Você vê que aqui em Curitiba, agora vou falar não do crime especificamente relacionado a essa operação fraudulenta que foi denunciada pelo Celso Nascimento, mas vou falar de um outro estelionato eleitoral que aconteceu aqui. O prefeito afirmou que iria recuperar a saúde da cidade. Não fez nada do que havia prometido, pelo contrário, fechou UPAs e o secretário de saúde, que é um bom homem, inclusive indignado, pediu demissão. O prefeito disse que não ia mexer no plano de carreira dos servidores, está mexendo. O prefeito disse na campanha, adulando o funcionalismo público, que iria fazer com que a situação de diversas categorias melhorasse. Imprimiu um panfleto, inclusive, muito bem feito para isso. Hoje você vê que ele está prejudicando o servidor público. Ele tenta colocar a mão no dinheiro da Previdência do município, que o próprio Ministério Público e o Tribunal de Contas já afirmaram que é ilegal. Ele prometeu, Rafael, só para concluir esse raciocínio, ele prometeu a redução dos cargos em comissão. Disse que ia reduzir 40% dos cargos em comissão, que são esses de livre nomeação política, que eles utilizam para colocar, muitas vezes, apadrinhados. O que ele fez? Ao invés de reduzir 40% e confirmou a promessa de reduzir na data da sua posse, ele está aumentando cada dia mais o número de comissionados. Então é um absurdo o que está acontecendo. Só para complementar essa situação do dinheiro da Previdência do servidor público municipal, saiu uma liminar, agora no final da tarde, a doutora Patrícia Almeida deu uma liminar para impedir que seja colocado a mão nesses 600 milhões do Fundo de Previdência. Bem lembrado. E amanhã a gente era para ter a votação em relação. Eu vi que o seu partido, o PSD, editou uma resolução sugerindo aí que os vereadores do partido votem contra esse pacote aí do Rafael Greco. Eu gostaria que você falasse um pouco melhor sobre isso. Na verdade, a população precisa entender que mesmo aqueles que não são solidários aos servidores públicos, eu sou solidário aos servidores públicos, mas mesmo as pessoas que não são solidárias aos funcionários da prefeitura, deveriam se unir e trabalhar de forma incisiva contra esse pacotaço, nas redes sociais, se manifestando, porque pouca gente se deu conta de que o pacotaço tem aumentos de ISS, aumentos de ITBI, aumentos da taxa de lixo. Então o prefeito está aumentando impostos. Paradoxalmente, ao invés de reduzir cargos em comissão, ele tenta atribuir a conta dos gastos elevados e exagerados da prefeitura para o servidor público pagar e, pior, para o cidadão, para a dona de casa, para o trabalhador, para o aposentado, para o estudante pagarem. Porque quando um imposto é aumentado, isso gera toda uma cadeia de custos. Ele, por exemplo, aumenta o ISS na área de saúde. Você acha que um médico particular, uma clínica particular, ela vai arcar com esse custo? Não, ela vai repassar para o seu paciente. Ele aumenta o ISS, inclusive, para vocês, advogados.
é o fim da picada, é um absurdo, vai na contramão da história. Em época de crise, não se aumentam impostos. Em época de crise, você procura fomentar investimentos. O prefeito deveria estar indo buscar empresas em outras cidades. Ele prometeu que Curitiba seria o paraíso na terra na sua campanha. Fez um verdadeiro estelionato eleitoral. Infelizmente, ainda existem pessoas que não têm cultura, que não se informam, que não se aprofundam nas informações e que acreditam nessas mentiras. Agora elas estão vendo o que realmente aconteceu. Então nós fechamos questão. A executiva municipal do PSD, que é o meu partido, fechou questão e orientou a bancada a votar contra o pacotaço do Greca, que aumenta impostos, que aumenta a taxa do lixo, que tenta colocar a mão no dinheiro da Previdência, que taxa os aposentados, que aumenta o ISS da saúde e que prejudica também o servidor público no seu plano de cargos e carreira. E quando o servidor público é prejudicado, o que acontece? Ele tem a sua autoestima danificada e esse problema vai se refletir lá na ponta. Tem servidor que vai trabalhar decepcionado, que não vai render o que deveria render e que muitas vezes vai até mesmo estourar com a própria população. Quando você vê um servidor público grosseiro, um servidor público que não atende bem, isso é culpa do prefeito. Se eu sou um empresário e tenho na minha empresa um funcionário que não atende bem, é porque eu não orientei adequadamente esse funcionário, é porque eu não estou motivando esse funcionário para o seu trabalho, é porque eu estou sendo injusto com esse funcionário na hora de pagar o salário que ele merecia. E é isso que acontece hoje em Curitiba. Você vai em qualquer unidade de saúde, por exemplo, no meio dos bons servidores, você vai ter um servidor mal-humorado que não atende bem a população, lá no meio dos bons. Essa pessoa é uma pessoa má? Não, na maioria das vezes não. É uma pessoa que está de mal consigo mesma. Está de mal consigo mesma porque está frustrada com o seu trabalho. Está frustrada com o seu trabalho porque o chefe, no caso o prefeito, não toma as medidas que um líder deveria tomar para valorizá-la, para motivá-la. E exatamente por isso essa pessoa acaba cometendo erros terríveis que muitas vezes prejudicam a população, principalmente as pessoas mais humildes. Essas são as grandes prejudicadas por esses absurdos que acontecem. Em relação aos cargos em comissão, o prefeito Rafael Greca, tão logo ganhou a eleição, ele fez um anúncio dizendo que ele estaria diminuindo a quantidade de secretarias pela metade ou próximo disso. Daí, após isso, a gente tem essa surpresa aí em relação aos cargos, parece que está em 500 e poucos cargos já. Se não me engano, já passam de 550 nesse mês que foram nomeados por ele, isso sem contar as funções gratificadas que são exclusivas para servidores de carreira. Então eu gostaria de saber a sua opinião sobre cargo em comissão, até onde é necessário e até onde se torna já digamos, um cumprimento de promessa por acerto político ou qualquer outra coisa, né? Veja, eu acho que o cargo em comissão, ele é necessário, porque a pessoa que ocupa uma função pública, ela tem que ter o direito de colocar na sua equipe também pessoas próximas em quem ela já confie muito para ajudá-la no seu trabalho. Agora, o administrador público, ele tem que ser moderado na utilização dos cargos em comissão. Ele não pode abusar. O cargo em comissão serve para que você tenha gente qualificada, gente honesta, gente de confiança lhe ajudando no trabalho. Agora, você utilizar esses cargos como moeda política para aprovar projetos na Câmara ou mesmo para agradecer políticos que o apoiaram na campanha é um absurdo. Nós temos na prefeitura hoje, em cargos em comissão, gente que é parente de deputados, gente que é parente de ex-deputados, parentes de vereadores, ex-vereadores, candidatos a vereador que perderam as eleições. Virou um festival, é uma barbaridade o que acontece hoje na atual gestão municipal. E isso torna-se mais grave, não só pelo uso desses cargos em comissão de forma inadequada, mas pelo rompimento da palavra. Nos Estados Unidos, quando um prefeito, um governador, um presidente da República dá a sua palavra,
ele não pode estar mentindo. Se ele for pego mentindo, ele sofre um impeachment. Você veja que o próprio Bill Clinton, que era presidente, ele foi obrigado a ir publicamente, reconhecer que teve relações com a estagiária Mônica Lewinsky dentro da Casa Branca, porque se ele dissesse que não teve, ele estaria incorrendo em uma mentira, e essa mentira seria motivo para o impeachment. Então ele foi lá e disse, eu tive relações impróprias com ela. Disse de um jeito ameno, de um jeito elegante, mas admitiu que teve. E não aconteceu nada de grave com ele, mas ele poderia ter sofrido um impeachment. Então, quando um prefeito, na data da sua posse, afirma, vou reduzir em 40% os cargos em comissão, e faz exatamente o contrário, ou seja, vai aumentando o número de pessoas nomeadas em cargos em comissão, se nós estivéssemos em um país sério, só isso já seria motivo para o impeachment, né? Então o Brasil precisa evoluir, o Brasil precisa se tornar o país sério que a maior parte da população deseja que ele seja. E aí é que eu vejo com bons olhos o trabalho do juiz Sérgio Moro, dos procuradores da Operação Lava Jato, da Polícia Federal. A Polícia Federal é extraordinária. Se não existisse a Polícia Federal, esse país estaria muito pior do que está. O trabalho de ministros como aquele Herman Benjamin, que fez, que sustentava a cassação da chapa Dilma Temer, é gente desse tipo que nós precisamos ter no Poder Judiciário. E gente que tenha esse tipo de conduta tem que estar também na política. Gente que não venda o seu mandato, gente que não tenha rabo preso, gente que não troque 3 carguinhos em comissão por um voto a favor de um prefeito, de um governador, de um presidente da República. O Brasil precisa ser passado a limpo. Existem bons políticos no Brasil? Existem, mas existem os maus políticos também. E a população precisa aprender a separar o joio do trigo para não reeleger mais esses que só querem praticar a corrupção, que querem enriquecer, que querem se beneficiar e que não fazem nada pelos que mais precisam. Deputado, tem uma pergunta que chegou aqui para a gente esgotar esse tema da eleição no ano passado. Um telespectador, Guilherme, ele disse que o senhor tinha 2.000 pessoas trabalhando na rua o ano passado e o Rafael Greca tinha só 600. Isso seria, ele alega aqui que seria uma prova de que não houve fraude eleitoral nenhum. O que você tem a falar sobre isso? Eu não saberia dizer quantas pessoas trabalhavam na nossa campanha, mas eu duvido muito que fossem 2.000. Acho que ele está exagerando. O que nós tínhamos eram muitos voluntários nos ajudando, não há mal nenhum em relação a isso. E a afirmação do jornalista Celso Nascimento, ela em momento algum faz referência ao número de pessoas que trabalhavam na campanha de nenhum dos dois candidatos. A acusação que ele faz contra o prefeito Rafael Greca e os seus coordenadores é de uso de documentos públicos de forma selecionada para tentar induzir as pessoas a acreditar que algo que aconteceu que não era um crime tinha um ilícito. É isso. Ele tentou afirmar e afirmou isso na televisão, que o terreno seria vendido, afirmou, me parece, não tenho certeza, que eu teria votado a favor, eu sequer participei da votação desse assunto, esse tipo de coisa. Agora, o que se sabe, e isso é possível provar, que foi utilizada em larga escala uma quantidade imensa de servidores comissionados na época do governo do Estado para participar de um esquema chamado Tenda Digital, que era para denigrir as pessoas em grupo de WhatsApp. E você não tem como combater isso, porque se você é atacado num jornal, numa televisão, você se defende. Agora, num grupo de WhatsApp, você não tem como saber quem mandou, para quantas pessoas mandou, a origem nem a quantidade de pessoas que receberam, né? Então, essas pessoas que fazem isso estavam trabalhando ativamente para o atual prefeito. Como eu te disse, Rafael, eu não estou aqui para pedir o mandato do atual prefeito. Estou muito satisfeito como deputado estadual. O deputado é muito bem remunerado, ganho mais do que mereço. Sou feliz na Assembleia Legislativa fazendo o meu trabalho, apresentando projetos de lei na área de saúde, na área de educação. Assumi recentemente a presidência da Comissão de Turismo da Assembleia. Mas eu quero dizer, mesmo para aqueles que votaram no Rafael Greca, vocês foram iludidos. Vocês caíram
num estelionato eleitoral. E eu não me refiro só a essa questão levantada na Gazeta do Povo. Eu me refiro ao que eu disse aqui, aos cargos em comissão, ao plano de carreira dos servidores, à questão da saúde, a todas as mentiras. Tudo que foi dito na campanha está sendo feito ao contrário. Eu estou fazendo essas denúncias prosperarem na Procuradoria da República e pedir investigações porque eu entendo que pessoas que praticam fraudes têm que ser banidas da vida pública. Se o Rafael Greca sofrer o impeachment, nem sou eu que assumo, é o vice dele que assume. Não sou beneficiado em nada levando para frente esse pedido de investigações. Mas eu não me conformo com o triunfo do mal sobre o bem, com o triunfo da mentira sobre a verdade. É só isso. Eu quero justiça, é isso que nós queremos. Justiça, é fundamental. Legal, vamos para as notícias da semana com a Isis Bardos Lourenço. Boa noite. Vamos falar agora sobre as notícias da região metropolitana, começando com o Almirante Tamandaré. Desde o dia 10 de junho, os moradores do bairro Vila Feliz ficaram sem a linha Jardim Graziella, que circulava em horários de pico entre o terminal Barreirinha e Tamandaré. Segundo relatos, os ônibus ficaram lotados logo pela manhã na linha Jardim Graziella-Jardim IP, que é a antiga reivindicação da população. A Comec não realizou nenhuma consulta popular para a retirada da linha, que desafogava outros veículos durante as viagens. A reclamação não para, pois alguns ônibus estão em más condições de conservação e em dias de chuva não há lugar para sentar devido à superlotação. Agora vamos para Mandirituba. Na última quarta-feira, dia 14 de junho, o chefe do Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Sul, Maurício Ferraz da Costa, esteve em Mandirituba para a assinatura do contrato de recebimento de recursos do programa Escola 1000, o qual disponibilizou para as escolas estaduais Maria Seneca de Espigão das Antas e o Colégio Joaquim de Oliveira Franco. Um valor de R$100 mil para cada, destinado a reformas e ampliação estrutural dos colégios. Agora vamos para Piraquara. No dia 10 de junho, foi realizada a primeira Feira Municipal de Saúde de Piraquara. O evento ocorreu na Escola Municipal Hermínio de Azevedo Costa durante o dia todo, com a boa participação da comunidade. A ação teve como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da prevenção e promoção da saúde, além de divulgar os serviços ofertados pelo município. Na oportunidade, também foi feita a entrega da quadra esportiva da instituição de ensino recém-concluída. Agora vamos para Quitandinha. O primeiro dia da 13ª Festa do Produtor Rural de Quitandinha teve uma expressiva participação com o baile de escolha da rainha, que foi animado por João Luiz Correia e o grupo Campeirismo. Os jurados definiram as mais belas jovens que representarão a festa e o município no ano de 2017. Foi eleita como rainha da festa a jovem Tainara Fernandes, da comunidade de Água Clara. Como primeira princesa ficou Érica Meister, também da comunidade de Água Clara. E como segunda princesa ficou Agatha Pianowski, do centro da cidade. Essas foram as notícias da região metropolitana, que teve como colaboração o jornalista Pedro Lima. Voltamos à entrevista. Obrigado, Isis, e obrigado ao Pedro Lima, nosso colaborador aqui do programa Verdade e Expressão. Chegou uma pergunta aqui do marqueteiro Aristides Gustavo Regis Machado. Ele quer saber se você, diante da votação expressiva que você teve no ano passado, se você tenciona ser candidato a prefeito em 2020, se você pensa. Olha, é possível, Rafael. Eu acredito que 15 dias antes da eleição, o IBOP, que é outra coisa que precisa também ser investigada nesse país, e me parece que a Polícia Federal está investigando algumas considerações que nós fizemos no primeiro turno da campanha. 15 dias da eleição, o IBOP me dava 5%. Me colocava em quinto lugar. No dia da eleição aconteceu o que nós prevíamos. Nós encostamos no Gustavo Fruita, acabamos passando dele e fomos para o segundo turno. Tive uma votação maravilhosa, mais de 400 mil votos. Sou imensamente grato ao povo de Curitiba pela sua generosidade.
por me honrarem com esses mais de 403 mil votos, e acho que isso me credencia para ser candidato à reeleição de deputado estadual, a deputado federal, até a senador. E, por que não, a prefeito em 2020, dependendo de como estiver a prefeitura. Se o Rafael Greca estivesse fazendo uma excelente gestão, como ele prometeu, eu sequer cogitaria a hipótese de ser candidato. A tendência seria ele ser reeleito. Agora, com essa péssima gestão que ele está fazendo, se ele não melhorar até lá, pode ser que eu seja candidato contra ele, se o povo de Curitiba sentir que há uma necessidade de mudança. Isso se ele estiver ainda na prefeitura também, porque os desmandos são tantos que eu não sei o que pode acontecer com o atual prefeito. A verdade é que eu gostaria de ser prefeito de Curitiba, me dedicaria muito, tenho boas ideias para a cidade, amo essa cidade, mas no momento eu torço para que o prefeito mude de rumo, pare de mentir e passe a administrar Curitiba como ele prometeu na campanha. Eu moro aqui, eu crio meu filho aqui, eu não quero ver a cidade mal administrada. Eu sofro também as consequências da má administração do prefeito, como qualquer cidadão sofre. Por isso até não há interesse em antecipar uma discussão eleitoral de 2020, para não ser amanhã ou depois acusado de atrapalhar a administração. Agora, cobrar do prefeito, denunciar as coisas erradas, apontar os erros dele, eu acredito que é um dever de quem foi colocado pela população na condição de oposição. O que eu não poderia era me omitir diante de tudo que eu estou vendo, que causa uma indignação à sociedade, e eu não poderia ficar quieto, deixar de apontar essas barbaridades que vêm sendo cometidas aqui no município. A gente teve um panorama curioso, porque o ex-prefeito Gustavo Frutti alega que ele ficou 4 anos arrumando a casa, né? O problema, a prefeitura estaria supostamente assolada em dívida, ele ficou arrumando a casa. Daí agora o Rafael Greca assumiu e disse que pegou a prefeitura no caos. Tem até uma pergunta aqui do Roger Marinho: se você fosse eleito, o que você faria para acertar a situação? E também gostaria que você comentasse dessa contradição entre o atual prefeito e o ex-prefeito. Hoje, vendo tudo que está acontecendo, eu tenho noção de que seria muito mais difícil do que eu imaginava a administração. Agora, você pode ter certeza absoluta, por exemplo, de que se eu fosse eleito eu não teria aumentado a passagem de ônibus. O prefeito Greca aumentou a tarifa do transporte coletivo num valor que é mais que o dobro do valor da inflação. Eu jamais faria isso. Um dos compromissos, inclusive, da minha campanha era adotar medidas para gradativamente tentar reduzir o valor da tarifa, que é possível. É difícil, é trabalhoso, é incômodo, mas é possível. Agora, para fazer isso, você não pode ter rabo preso. Você não pode ter tido a campanha financiada por grupo de transporte coletivo, né? Eu cortaria cargos em comissão, eu combateria toda e qualquer mordomia dentro da prefeitura, eu cortaria diárias de viagens, eu reduziria o número de secretarias municipais e enxugaria a máquina pública para ter recursos para investir em obras. Eu não adotaria esse caminho de agredir os direitos dos servidores, de mexer no dinheiro dos aposentados. Eu adotaria uma outra linha. Quanto à incompatibilidade entre as declarações do ex-prefeito Frutti e do atual prefeito Greca, o que eu posso afirmar com conhecimento de causa é que o prefeito Frutti pegou a prefeitura já com uma dívida. Por outro lado, também não posso negar que essa dívida aumentou durante a gestão dele. Ele afirma que houve uma queda na arrecadação. Então, quando você tem queda de arrecadação, você tem que aumentar a arrecadação e você opta ou por aumentar impostos, o que prejudica o cidadão, como está fazendo o Greca agora, ou você opta por fomentar a indústria, o comércio, o turismo, por atrair mais empresas, por criar facilidades para a concessão de alvarás de forma lícita, etc. E com isso movimenta a economia da cidade e tenta sair da recessão. É o que é possível fazer. Agora, seria, evidentemente, um primeiro ano de gestão bem duro. Por isso que algumas pessoas que gostam de mim e que votaram em mim dizem que Deus me promoveu um livramento ao não permitir que eu fosse eleito e que o Greca estaria lá na prefeitura para pagar
pelos seus pecados. Tem alguns professores do Estado aqui mandando perguntas, inclusive o Sérgio Henrique elogiou o seu posicionamento na época daquele pacotaço em relação aos professores, os servidores públicos estaduais. Gostaria que você falasse um pouco, porque antes o senhor era aliado, era da base do governador e hoje o senhor já não está mais na base. Faz tempo já. Exatamente, faz tempo. Gostaria que você falasse primeiramente sobre essa situação do servidor. Teve outros deputados que vieram aqui que diz que essa lei que foi aprovada não vai afetar nenhum direito dos servidores. Gostaria de saber o posicionamento do senhor. Eu acho que o servidor vem sofrendo muito durante o atual governo, né? Você veja que os aposentados do Estado sofreram uma taxação imensa. E aí começou o meu afastamento da base do governo, quando o governador resolveu taxar os aposentados. Quando foi votado o projeto que prejudicava os professores, eu já estava afastado da base. Mas o mais grave naquele episódio, mais do que a lei que foi aprovada, na minha opinião, foi o uso desproporcional da força policial para agredir professores e servidores públicos. A gente sabe, evidentemente, que existem nos sindicatos pessoas que são ligadas a partidos mais de esquerda. Mas isso, de forma alguma, tira a legitimidade do funcionário público comum, da professora lá do interior, daquela senhora que dá aulas, de reivindicar os seus direitos. O governo, para se defender após aquele abuso que mandou a polícia cometer, foram jogadas mais de 230 bombas, se eu não me engano, no Centro Cívico. Lembro de uma imagem chocante veiculada na RPC de uma creche municipal perto do Centro Cívico tendo que ser esvaziada naquela situação. Aquilo foi de uma irresponsabilidade tremenda. E é uma afronta à democracia esse tipo de conduta, né? Então, por isso que eu me posicionei com tanta indignação. Eu já estava a favor dos professores, mas naquele dia, quando eu vi o tamanho da violência, eu fiquei muito indignado. Eu não sou um homem de esquerda, não pertenço a partido de esquerda, sou do Partido Social Democrático, um partido até de centro ou de centro-direita, como as pessoas gostam de rotular, apesar de, na fundação do partido, o fundador ter dito que o partido não era nem de esquerda, nem de centro e nem de direita. E até isso que me atraiu, porque isso não me amarrou a nenhuma ideologia. Eu não sou apegado a ideologias, eu sou apegado a ideais, ao ideal cristão, de promover a valorização do ser humano, de respeitar a vida, de respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Esse é o meu ideal de vida política e de vida pessoal. Mas eu fiquei muito indignado com a violência contra as pessoas. Sei que a polícia foi obrigada a cumprir ordens. Muitos policiais eram a favor das manifestações, mas tinham que ali obedecer às ordens que os homens de cima da hierarquia estabeleceram. E acho que foi um episódio muito triste que mancha a história do Estado do Paraná. Mas em relação a esse questionamento que fazem, isso daí, essa lei pode afetar futuramente? A lei antiga que foi aprovada, a lei daquela época? Pode, na minha opinião pode. Eu não sou um jurista, mas eu acredito que afeta e muito. Até foi devido a isso que ocorreu toda aquela manifestação, né? Afeta e está já afetando, porque foi estabelecida uma database para os servidores públicos que não foi cumprida. Então já está afetando, na verdade, o servidor. Esse fator foi o preponderante, então, para você sair da base do governo? O fator preponderante para me afastar da base, comecei o afastamento, foi quando eu votei, eu era da base, mas votei contra a taxação dos aposentados. Perfeito. Ia ser prejudicial aos aposentados e eu votei contra. Aí começou. Durante a questão dos professores, o fator preponderante para eu me indignar e ter até uma postura muito forte em relação ao governo e uma postura de revolta mesmo, foi a violência cometida contra os professores. E como que você analisa, então, você não está mais na base, mas como você analisa, por exemplo, o Ratinho, que é secretário do atual governo, que é do mesmo partido que o senhor, como que é essa relação dele? Gosto muito do Ratinho, sou amigo dele, me apoiou na campanha para prefeito, então eu sou suspeito para fazer uma análise sobre o Ratinho. Seria
é totalmente passional essa análise, é meu amigo, né? Eu, particularmente, já o aconselhei, diante da pretensão válida, lícita dele de ser candidato ao governo do Estado, a deixar o governo o quanto antes, até para se dedicar a projetos na Assembleia, na segunda, na terça e na quarta, que são os dias de sessões, e para visitar intensamente o interior do Estado, nas quintas, nas sextas, nos sábados. Eu acho que o Ratinho tem que agora concluir o seu período de governo, retornar para a Assembleia e correr o Estado. Essa é a opinião que eu tenho em relação ao projeto dele, e já deixei isso muito claro para ele, já falei abertamente sobre isso com ele. Você considera o nome dele hoje o mais forte, o governo do Estado, ou você acha que tem outros nomes aí? As pesquisas dizem que ele é o nome mais forte, né? Você vê aí alguns nomes pontificando, o nome do Ratinho Júnior, da atual vice-governadora, se não me engano até está em exercício hoje, a Cida Borghetti, o ex-senador Osmar Dias e o senador Roberto Requião. São esses os principais nomes na corrida do ano que vem para o governo do Estado. O candidato do nosso partido é o Ratinho. É jovem, é trabalhador, é dinâmico. Me parece ser um nome bastante plausível e um nome que pode sim alcançar a vitória. As pesquisas o colocam hoje em primeiro lugar. E no seu caso, qual que é a sua ideia para o ano que vem? Vai continuar deputado estadual? Eu ainda não parei para tomar essa decisão e nem quis, porque eu estou aguardando, viu, Rafael, a nova legislação eleitoral. Se uma hora tem a Câmara Federal, que é quem faz essas leis eleitorais, falando em distritão, outra hora falam em lista fechada, outra hora falam em fundo eleitoral. Eu não posso decidir candidato a que eu sou se eu não conhecer as regras do jogo. Então, eu estou esperando a votação da legislação eleitoral. Isso tem que acontecer até o final de setembro, porque há um prazo de 1 ano antes da eleição para que a lei seja aprovada, e aí eu vou tomar uma decisão. Mas existem, inclusive, correntes no nosso partido que querem que eu seja candidato a senador. Vou avaliar isso com muita calma, não tem pressa. O prazo que eu dei para mim mesmo para essa decisão é final de outubro. A gente falou um pouco sobre pesquisa, e eu gostaria que você desse sua opinião sobre pesquisa eleitoral. Elas, muitas eleições, elas têm errado, feio e até, de certo ponto, influenciado eleições aí. Qual que é a sua opinião? O que seria viável para regular esse tipo de situação? Eu acho que a pesquisa eleitoral, ela é importante para balizar os comitês dos candidatos. Não sou a favor da proibição da realização de pesquisa, mas eu sou a favor de que, num período aí de pelo menos 15 dias, 1 mês antes das eleições, fique proibida a divulgação de pesquisa, porque o dono do Instituto de Pesquisa influencia na eleição do jeito que ele quer. Se ele for desonesto, ele exerce uma influência tremenda na eleição. Primeiro, em relação a doadores de campanha. Hoje só podem ser feitas doações por pessoas físicas, então a influência será ainda maior, porque serão no futuro doações menores e de mais pessoas que sustentarão as campanhas. Em segundo lugar, ele influencia na hora da pessoa votar. Tem gente que não vê a campanha política com aquela tranquilidade com que os mais esclarecidos veem. Tem gente que vê a eleição política como um jogo e a pessoa quer estar ao lado do time que vai ganhar. Então, se você tem uma pesquisa que surge na véspera da eleição, te colocando 2% atrás, dificilmente você terá um resultado favorável no dia seguinte, porque o indeciso tende a ir com aquele que está na frente na pesquisa. Eu sei que nas grandes democracias do mundo as pesquisas são divulgadas, mas acredito que devido a toda a situação cultural do nosso país e a todas as suspeitas que existem no histórico de pesquisas, principalmente do IBOPE, há de se ter um cuidado. Eu acho que uma inclusão na nova lei eleitoral da vedação da divulgação de pesquisas a partir de 15 dias antes da data do pleito eleitoral seria muito saudável para a nossa democracia. O eleitor tem que escolher o candidato pelas qualidades dele, pelos projetos, pelas propostas,
pelo seu currículo, ver se ele não foi condenado por nenhuma prática criminosa, e não baseado em pesquisa. E, infelizmente, tem muita gente que ainda se deixa levar por isso, até porque o Brasil está encaminhando, está engatinhando na democracia. Naturalmente, as pessoas irão evoluir na análise disso no futuro, mas isso leva tempo, a nossa democracia ainda é muito recente. Você, inclusive, fez um elogio aqui ao Herman Benjamin, ministro do TSE, que foi o relator do processo da chapa Dilma Temer. Eu gostaria que você falasse um pouco desse julgamento. A gente teve uma análise técnica do relator para condenação da chapa e daí, por outro lado, a gente teve uma análise, podemos até falar certo ponto política, dos que discordaram. Gostaria que você desse sua visão sobre o assunto. O Herman Benjamin eu não conhecia, nunca tinha visto na vida. Aí veio esse julgamento, eu vi, achei que ele teve uma performance extraordinariamente corajosa, inteligente, brilhante, eu diria. Mas você, ao tocar nesse assunto, vem também com uma questão que eu acho que tem que ser debatida, que é a maneira com que são escolhidos os juízes do Tribunal Superior Eleitoral. Não é possível que o presidente da República possa escolher um juiz. Não é possível. Não é possível que um juiz tenha que ficar devendo favor a um presidente para chegar naquela função. Nós temos que mudar a maneira de escolher os juízes do Tribunal Superior Eleitoral. Eu confesso que não sei qual é a maneira ideal, mas do jeito que está hoje não pode ficar. Inclusive, nesse julgamento teve dois que tinham recém-entrado, que era indicação do atual presidente, e esses dois votaram até um deles eu conheço, é boa pessoa, mas se você é indicado por um presidente da República, como é que você vai votar contra esse presidente da República? Não pode ter indicação política para o Tribunal Superior Eleitoral, como deveria acabar isso também para o Tribunal de Contas. Em relação às indicações do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o STF, comunga do mesmo raciocínio? Eu não sei como são feitas as do STJ, eu sei do STF, né, que também passam presidência. São feitas pelo presidente da República. Também acho que tem que mudar, isso tem que ser mudado. Talvez as indicações do STF pudessem ser feitas através de uma lista, uma parte dessa lista viria do Judiciário, uma parte do Ministério Público, uma parte da OAB. Não sei, teria que analisar bem a fundo isso, preciso conversar com juristas, com gente que entenda bem do assunto, mas eu só sei que do jeito que está errado. A gente tem que procurar uma alternativa, mas não está certo, não. A gente tem eleições no ano que vem a nível nacional e a gente tem hoje um quadro indefinido e as pesquisas apontam aí o ex-presidente Lula na primeira colocação. Primeiro eu gostaria que você falasse sobre o Lula. Ele vem apanhando há um bom tempo aí e continua aí naquele patamar dele dos 30%. Você acredita que ele tem viabilidade eleitoral? Não, eu nunca votei no Lula, nem quando ele era considerado honesto pela maioria das pessoas, eu nunca votei no Lula, porque eu não sou um homem de esquerda, embora respeite muitas pessoas de esquerda que eu conheço pessoas extraordinárias de esquerda, mas eu não sou um homem de esquerda, então eu nunca votei no Lula e também nunca confiei no Lula. Espero que ele não seja o próximo presidente da República, eu não vou votar no Lula para presidente da República. Agora, o que vai acontecer eu não sei, é possível que até lá ele esteja até inelegível, né? Ele está respondendo aí na Operação Lava Jato por diversos crimes. Há até quem acredite que ele pode ser preso. Isso tudo vai depender da condução que o juiz Sérgio Moro der aos casos que envolvem o ex-presidente da República. Vamos aguardar para ver. Agora, me surpreende ele ainda ter 30% depois de tudo que apareceu. E como que você enxerga o quadro em geral? A gente não tem nomes diferentes, nomes novos aí. A gente vê o PSDB em um total declínio por conta de todos esses acontecimentos aí. A situação do Aécio, o PSDB parece que está rachado, parte quer que ele fique no governo, parte quer que ele não fique. A gente tem nomes aí como o Bolsonaro aí, que é a extrema-direita, tem nomes como a Marina Silva, e não temos mais Ciro Gomes, talvez. Qual que é a sua visão? Eu não vejo o Ciro como um nome competitivo, acho que a Marina pode crescer ou não.
Acho que o João Dória, o prefeito de São Paulo, pode entrar no jogo, está tentando se posicionar. O Bolsonaro é um candidato perigoso, porque há um crescimento de uma direita radical no Brasil. Isso é natural, porque quando você tem uma esquerda radical no poder, você tem os que se contrapõem a essa esquerda radical e que muitas vezes radicalizam também do outro lado. E pode surgir uma candidatura do Geraldo Alckmin, se passar pelo pente fino das operações que estão sendo conduzidas pelo país. Me parece que até teve alguma denúncia contra ele, mas não sei se foi aberto inquérito ou não. Pode surgir uma candidatura do Henrique Meirelles, se a economia melhorar muito, se acabar a recessão, se diminuir o desemprego, se não aumentar a inflação. E acho que se surgir um nome novo de algum empresário bem conceituado, que tenha ficha limpa, pode cair no gosto da população. Mas me preocupo, porque nenhum dos nomes que eu mencionei me parece ser o ideal para presidir o Brasil. Há realmente uma escassez de líderes, uma repetição dos mesmos nomes de sempre, e as únicas novidades que apareceram por aí recentemente, ainda não sabemos até que ponto podemos confiar nelas, né? Então, é preocupante. Deputado, gostaria de agradecer a entrevista, o espaço está aberto, e deixo aí liberado para você fazer suas considerações finais. Só para te agradecer, Rafael, foi um prazer estar aqui com você, parabéns pelo ótimo programa, me colocar à disposição dos seus telespectadores, meu e-mail é contato@neileprevô.com.br e desejar a todos uma ótima noite de segunda-feira. Então está aí mais um programa Verdade e Expressão, lembrando que ele vai ser reprisado na sexta-feira às 18 horas e estaremos de volta na próxima segunda às 19h30. Um grande abraço e uma grande semana. Aí pessoal, aqui o Cachorro Louco, Vanderlei Silva, e também estou no Top 5. Não importa o sonho, se quiser vai conseguir. Há 50 anos o mundo era bem diferente, mas sempre existiram sonhos, e muitos realizados pelo consórcio Servopa. E com parcelas a partir de R$ 667, você garante o sonho de uma aposentadoria digna, adquirindo um imóvel para investir com a segurança de uma das maiores administradoras do país. Consórcio Servopa, 50 anos. A vida passa. Com o consórcio Servopa, você realiza. Consórcio Servopa. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Olá, amigo da TV Transamérica. Convido a você para toda segunda-feira às 19h30 assistir o programa Verdade e Expressão, um programa que fala sobre a política nacional, estadual e da sua cidade, com todos os bastidores. E também um programa que trata de questões de cultura e entretenimento. Tem o seu reprise também toda sexta-feira às 8 horas. Transamérica, oferecimento, consórcio Servopa, Vida Pede.
LM Telecom, venda, locação e manutenção de rádios comunicadores. Oceânica Sportwear, a marca do seu uniforme. Narcel, equipamentos para gastronomia. Muito boa noite, estamos chegando com mais um Placar Transamérica. Placar Transamérica trazendo todas as informações das nossas equipes, Atlético, Curitiba, Paraná. E o Placar Transamérica você já sabe, se acompanha no canal 59 HF e também pode acompanhar no www.transamerica.tv.br e também pode acompanhar o Placar Transamérica pelo Facebook. Entra lá no Facebook TV Transamérica e acompanha não só o Placar Transamérica, como toda a programação aqui da TV Transamérica. E lá no Face você também pode participar do Placar, enviando sua sugestão, sua crítica, seu comentário, que será sempre bem-vindo. Afinal, o Placar Transamérica é feito para você e também é feito por você. E nessa noite, uma noite festiva aqui no Placar Transamérica, porque conseguimos reunir, vamos abrir aqui uma equipe de comentaristas. Nelson Santos, muito boa noite, o professor de futebol, a história do futebol passa por aqui. Tudo bem, Nelson? Boa noite, Silas. Professor Silas, boa noite, Pâmela, boa noite, Enio. Boa noite. Realmente é uma pleiade, né, de comentaristas, de conhecedores de futebol. Eu não sou professor de nada, professor aqui é você. E eles são realmente, o N, inclusive, né? Uma rodagem, não que ele seja ancião, negativo. É uma rodagem de experiência no futebol. Tanto que ele joga até hoje, não tem dúvida nenhuma, né? Eu não estou jogando nem pebolim, que dirá, né? Mas o N está bem na parada. Estamos aí numa semana em que vemos algum progresso no futebol paranaense. E também temos a presença da nossa repórter e comentarista Pâmela Scherbach, que inclusive foi uma exigência da direção da TV, para que a gente colocasse uma imagem também bonita dentro do Placar Transamérica, para não ficar uma coisa assim muito feia, né? Então nós trouxemos a Pâmela Scherbach para embelezar o nosso programa. Boa noite, Pâmela. Boa noite, Silas. Boa noite, seu Nelson. Boa noite, Enio. Para começar, eu agradeço pelo elogio, mas olhando o seu Nelson aqui, eu acho que a elegância toda do programa está aqui do meu lado hoje. Beleza. E também temos um dos profissionais mais rodados, de acordo com o Nelson, Enio Carvalho. Muito boa noite, Enio. Boa noite, Silas. Boa noite, Nelson. Boa noite, Pâmela. É um prazer estar com vocês novamente aqui na TV Transamérica, né? Vamos falar bastante de futebol, de vários assuntos hoje, né? Eu nem sentei perto do Nelson, né? Porque ele está muito elegante. Tá, né? Muito. Se eu sentar perto dele, eu nem vou aparecer na imagem, que hoje quem vai aparecer mais é ele, que essa elegância. Quanto não custa um terno desse? Não, inclusive até, não sei, o Nelson é um dos caras mais elogiados lá no Face, inclusive o Paulo César Tima, um grande abraço, PC, até mandou uma mensagem lá elogiando muito sua elegância, Nelson. Puxa vida, muito obrigado por PC, meu grande amigo. É sinal de que ele realmente é meu amigo, porque quando o cara é amigo, as coisas feias e ruins ele diz que é bonito, né? Vai falar o quê? Né? Então eu tenho que elogiá-lo, né? E agradecer pela gentileza dele, né? Não tenho dúvida. Trabalhamos muitos anos juntos, né? Eu e o PC trabalhamos na grande resenha esportiva, né? E tudo mais. Estamos aí no pedaço. O importante nosso, sabe o que é? Quer dizer, que é importante para nós, que militamos nesse rádio, televisão, é essa amizade honesta e sincera que existe. Verdade. E PC também, profissional aí na área de esportes.